Então, se você quiser, você também que nos assiste aí em casa, se vocês quiserem esse material em PDF, nós já temos 2 materiais completos da nossa EBD aqui nessa classe que acontece no templo. Nós já tivemos todas as doutrinas da teologia sistemática. Então, você quiser o curso básico de teologia sistemática, já tem um material feito com todas as aulas que foram dadas. Se você pedir, a gente te envia o PDF pelo WhatsApp. Coloquem, por favor, aí, meninos, o meu telefone aqui não, desse lado aqui assim, ó. Desse lado aqui, o meu telefone para o pessoal que está em casa. O DDD é 27 99952 7339. Vocês têm meu contato aí, né? No telefone de vocês. Abre aí para a gente enviar. Então, quem quiser esse material em PDF, já tem o de teologia, já tem o Conheça Sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, introdução de todos os livros da Bíblia, também já tem um arquivo em PDF com material incluído. Então, já temos teologia, já temos todos os livros da Bíblia, agora essa classe de interpretação bíblica. Depois nós teremos aconselhamento, liderança, pregação, vários assuntos, que é basicamente um curso de teologia, como se estuda no seminário ou nas faculdades de teologia. A gente vai ter aqui praticamente as mesmas matérias, só que mais curtas e menos profundas, mas teremos todos os assuntos. Então vamos para a nossa segunda aula de hermenêutica. Colocaram aí meu telefone. Coloca também para o pessoal que está em casa. Ah, beleza. Deixa eu sair da frente aqui, então, para ficar mais legível. Vê se tem como aí. Júlia, quem é que está operando a transmissão? Vê se tem como colocar desse lado aqui o telefone, ó, porque ele está branco, né? Aqui no escuro ele vai ficar mais legível. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os slides. Oi. Obrigado, Eliester. Foi melhor trocar por causa da bateria, né? Então, é isso, gente. Vamos, então, iniciar. Já está... Meninos, obrigado. O pessoal da igreja aqui já tem meu contato, né? A maioria. Se tiver algum visitante também, fica à vontade. Mas vamos iniciar aí, então, o conteúdo. E também pode colocar os slides para quem está em casa, né? Aquele esquema aí, o slide junto comigo. Quem está aqui tem o material impresso. E quem está em casa, se quiser o PDF, é só pedir aí e a gente envia. Então, vamos começar definindo o que é a hermenêutica. Já tivemos a primeira aula, a introdução com a Larissa, mas, de forma bem simplificada, hermenêutica, estou vendo, é o pastor, o irmão do pastor Gerson que está ali? Ô, pastorzão, que bênção que você está aqui, rapaz. Privilégio. Tivesse visto o senhor aí, eu tinha botado você para trabalhar mais, rapaz. Ah, você está escondidinho, né? Que bênção, obrigado pela presença. É irmão do pastor Gerson, é pastor também lá na Bahia, e veio para a posse do pastor e está visitando a gente hoje. À noite vai pregar lá em Itaquera, né? Mas de manhã está aí. Bom receber o senhor, nós estamos juntos. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Nós vamos almoçar, comer um acarajé, um vatapá, né? Um jabá com girimum, aleluia. Então, gente, hermenêutica, de forma simples, seria a arte ou a ciência de interpretar textos. Então, por exemplo, Joel, quando o senhor fez o curso de Direito, tinha essa matéria, hermenêutica?
de textos da Constituição, de documentos, não tinha, né? Mas alguns... Igor, você que fez direito agora recentemente, você teve hermenêutica? Não também? Ô, gente, aqui em São Paulo vocês não têm hermenêutica? Você teve, Vanessa? Aí, ó, você fez onde? Em Minas Gerais. Pois é, lá no Espírito Santo tem também. Todo curso de Direito, inclusive eu já dei essa matéria no curso de Direito, porque não precisa ser advogado para saber interpretar texto. Então, são regras de interpretação que valem para qualquer tipo de texto. E o advogado, ele precisa estar treinado para fazer uma boa interpretação, porque ele lida com textos o tempo inteiro. Códigos, constituições, né, orientações, e vai mudando, e é uma ciência também interpretativa, o direito, assim como a teologia. Por isso que a gente tem várias opiniões acerca de um mesmo assunto, porque depende da interpretação. Então, esse termo, ele vem, como a maioria dos nossos termos, vem da Grécia. E aí, esse termo hermenêutica é por causa desse, entre aspas, com D minúsculo, né? Por causa desse deus grego, o Hermes. Esse deus Hermes é considerado o deus da comunicação. Ele é uma espécie de mensageiro. Ele traz a mensagem dos deuses para nós. Então, ele é esse Deus que comunica. Daí, por causa do nome Hermes, então, essa raiz, por causa do nome dessa divindade pagã, que isso não é Deus coisa nenhuma, né? Mas ele acabou virando raiz para essa palavra. Então, a hermeneia é a prática de comunicar. E aí, então, ficou colocado como hermenêutica a ciência ou a arte da interpretação, para que um texto possa comunicar a mensagem com você, para que você consiga pegar a mensagem que o autor queria passar quando escreveu aquele texto. Então, hermenêutica é essa matéria de interpretação de textos, que também pode ser aplicada para textos bíblicos. E aí eu vou usar agora conteúdo desse livrinho. Ele é bem pequenininho, bem baratinho. Se você tiver condição e quiser comprar, pode comprar, mas o conteúdo praticamente todo dele a gente vai passar aqui. E ele é o primeiro livro que a gente vai usar. A gente ainda vai usar mais uns outros 2 ou 3. Então, esse livro traz para nós algumas disposições necessárias para a gente começar a interpretar a Bíblia. E o autor, na verdade, são dois, né? Esse Edmund Lund e o P.C. Nelson, conteúdo dos dois, eles eram professores de hermenêutica em seminários dos Estados Unidos, pegaram a apostila de um e do outro e juntaram e fizeram esse livro em português para ajudar nós. Ele é bem antigo. Então, primeira coisa que eles colocam é: necessita-se de um espírito respeitoso para interpretar a Bíblia. Assim como um filho desrespeitoso faz tristeza ao seu pai, você está explicando uma coisa para o seu filho e ele não está ouvindo, ou está te tratando com desrespeito, ou não está prestando atenção no que você fala, isso deixa qualquer pai triste. Então a ideia é: se não tratarmos o texto bíblico com o respeito que ele merece, a gente está cometendo um pecado contra Deus, porque a gente está desrespeitando a orientação do nosso Pai para nós que somos filhos dele. Então a gente precisa ter esse espírito respeitoso, olhar para aquele texto e ter um respeito por ele. Olhar para ele e dizer: meu Deus, o Senhor precisa me ajudar a entender. Por quê? Isso foi escrito há milhares de anos atrás. Isso foi escrito num idioma muito diferente do meu. Isso foi escrito num lugar muito longe de onde eu moro, com uma cultura completamente diferente da minha. Então nós estamos num lugar diferente, numa época diferente, num idioma diferente, numa cultura diferente. Como que a gente vai ter facilidade para interpretar esse texto? Não temos nenhuma facilidade. Portanto, todo respeito é pouco quando se trata do texto bíblico. Temos que ter muito respeito e reconhecer a nossa limitação.
Segundo, precisamos de um espírito dócil. Porque de que adianta a gente conseguir interpretar a orientação e não estar disposto a viver conforme aquela orientação? De nada vai adiantar a gente interpretar correto se a gente não tiver essa docilidade, né? Essa submissão, essa disposição para obedecer o que o texto está dizendo. Depois que eu interpreto corretamente, eu preciso decidir o que eu vou fazer com essa mensagem. Eu já entendi na Bíblia que Deus está mandando eu parar de segurar o microfone com a mão esquerda. Deus, eu tenho que parar de segurar o microfone com a mão esquerda. É verdade, eu seguro o microfone com a mão esquerda. Eu entendi aqui que está errado. Eu preciso, parar de segurar o microfone com a mão esquerda. De que adianta? Eu entendi corretamente a mensagem. Se eu não fizer o que está dizendo. Então se segurar com a mão esquerda, Deus está dizendo que Ele não gosta, então vou segurar com a mão direita. Essa atitude após a interpretação depende desse espírito dócil. Da gente ler a palavra com essa predisposição. Se eu entender, eu vou colocar em prática. Terceiro, precisamos ser amantes da verdade. Porque às vezes nós somos amantes do nosso pecado. E Deus esfrega a verdade na nossa cara e a gente ainda não quer dar o braço a torcer. Então a gente precisa reconhecer que quando a gente entende a mensagem da Bíblia, ela sempre será a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Ou a gente está disposto a se adequar com a verdade, ou a gente não vai fazer bom uso da interpretação desse texto. Precisamos também ser pacientes no estudo. Tem um hermeneuta que eu gosto muito, é o Grant Osborne. Inclusive o livro dele, eu vou trazer aqui para vocês mais para frente, mas é considerado hoje em português a obra mais completa dessa matéria. Chama A Espiral Hermenêutica, Grant Osborne, pela Vida Nova. E aí, ele diz assim, às vezes, para interpretar um texto bíblico, a gente tem dificuldade. E ele diz que ele gosta de fazer rally de jipe. Sabe, pegar um jipe e andar no meio do barro, fazer rally e tal. Aí ele diz que às vezes ele cai dentro de um barro com o jipe, e mesmo sendo um jipe 4x4, muito forte, que fica atolado ali no barro. E aí ele diz que a melhor maneira de sair do atoleiro é acelerar para frente e depois para trás. Então você bota a primeira e vai, e travou, bota a ré e vai. Aí ele diz que essa é a melhor maneira de sair do atoleiro. Aí ele usa essa figura e diz, para interpretar um texto bíblico, às vezes a gente fica agarrado ali com dificuldade, é como se a gente tivesse agarrado no atoleiro. Aí ele diz, aí o que a gente faz para sair do atoleiro? Aí ele diz, vai lá em Gênesis, e vai lá em Apocalipse, aí vai lá em Gênesis, e vai lá em Apocalipse, vai para frente, vai para trás, até sair. Ai, pastor, mas eu estou lendo um versículo. Eu não estou conseguindo entender, eu vou ter que voltar lá em Gênesis, depois ir lá em Apocalipse. É por isso que a gente precisa de paciência. A gente não pode abrir com 10 segundos de reflexão, falar, eu entendi, e já sair ensinando para os outros, achando que entendeu. Tem que ter paciência, peraí, eu estou entendendo isso daqui. Será que é isso mesmo que Deus está dizendo? Deixa eu ir até lá em Gênesis para ver se não tem nada que contraria esse meu entendimento. Deixa eu ir lá em Apocalipse, sair de onde eu estou e ir lendo até Apocalipse, para ver se não tem nada que contraria esse meu pensamento. Porque é muito perigoso, irmãos, a gente tirar a conclusão precipitada de um texto da Bíblia e já sair falando como se fosse verdade. Então, duas situações aqui, dois exemplos de qual é o perigo de não ter paciência no estudo da Bíblia. Primeiro, Allan Kardec. É um pseudônimo, você sabe, Allan Kardec não é o nome dele de fato, não. É um francês cristão
que lia a Bíblia e que achava que o Novo Testamento era a Bíblia, o Antigo Testamento não era, por causa das guerras, das mortes, etc. Influência desde que o Marcion, Marcion de Sinop foi o primeiro cara que começou a ver a Bíblia desse jeito. O Antigo Testamento não é palavra de Deus por causa da... O Deus do Novo Testamento é realmente o Deus e Pai de Jesus, o do Antigo não é. É o Deus dos judeus e esse aqui é o nosso Deus que é o verdadeiro. Isso foi uma heresia introduzida por Marcion, que virou esse marcionismo, e tem muita gente que pensa assim até hoje. Muita gente me procura e quer tirar essa dúvida. Mas a gente entende que tudo é palavra de Deus. Basta ler com paciência, com a hermenêutica, observando todas as orientações, e a gente consegue interpretar numa boa. Então, o que aconteceu? Allan Kardec estava lendo João 3. Como um cristão que acreditava no Novo Testamento e queria viver as orientações. Chegou em João 3, ele leu o diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí Jesus fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí o Nicodemos, com a mente carnal, pergunta: ué, mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus fala: não estou falando de nascimento carnal, estou falando de nascimento espiritual. E ele diz, da forma hebraica de dizer, nascer da água e do Espírito. A frase, como está traduzido em português, é necessário nascer de novo. O Allan Kardec leu essa frase e, meditando naquele capítulo, na perspectiva de que Jesus estava falando da vida eterna, o que o Allan Kardec concluiu? Qual que é a maneira de eu viver eternamente? Eu morro e nasço de novo. É necessário nascer de novo. Então, eu morro, nasço de novo. Eu morro e nasço de novo. Assim nasceu a doutrina da reencarnação, por causa de uma interpretação impaciente e desrespeitosa. Porque se ele tivesse ido até Gênesis e ido até Apocalipse, ele ia encontrar vários textos que contrariavam essa ideia. Mas ele não teve esse cuidado, propagou uma heresia que dura até hoje. Está vendo a importância de interpretar com respeito, com docilidade e com paciência? Um outro exemplo, e eu vou ver se eu consigo, já que eu estou com a tecnologia na mão, e hoje ela está funcionando, louvado seja Deus, e gratidão aos meninos do multimídia, obrigado, queridos. Eu vou mostrar um caso para você. Eu não sei se você se lembra, infelizmente aconteceu lá no Espírito Santo. O Espírito Santo tem muita coisa boa, principalmente relacionada à igreja. O Espírito Santo é maravilhoso nas igrejas. E na nossa denominação, então, é top demais. Mas lá no Espírito Santo aconteceu e passou no Fantástico. Isso já deve ter uns 13 a 15 anos atrás. Foi matéria lá no ESTV. E o negócio foi tão chocante que subiu para o Fantástico. Passou num domingo à noite no Fantástico. Qual é a história? Um pastor de uma igreja no município da Serra, um dos municípios da Grande Vitória. Pastor pregando, vivendo normalmente. Aí ele foi fazer a devocional dele. Ele abriu a Bíblia em Oséias e leu a orientação de Deus para o profeta, dizendo: vai e casa-se com a mulher adúltera. Vai e casa com a adúltera. A esposa do Oséias, a gente sabe, a Gomer, ela era prostituta, adúltera, ficava com vários homens. E o Oséias conversando com Deus, dizendo que o povo estava em rebeldia com ele. Aí Deus fala: você quer entender o que é que eu estou sentindo, Oséias? Quero, Senhor. Então vai lá e prega aquela mulher e casa com ela. Misericórdia, Deus, vou casar com aquela mulher. Pois é, assim que vocês estão sendo como minha noiva. Israel, como nação, é minha noiva. O mesmo nojo, a mesma repulsa que você tem de se casar com a mulher daquela, eu estou tendo em relação a vocês, porque vocês estão me desobedecendo, e é como se vocês estivessem se prostituindo com a idolatria. Vocês estão amando outros deuses, igual uma mulher adúltera que ama outro homem. Israel está amando outros deuses. Eu estou sofrendo o adultério do meu povo. Essa é a mensagem do profeta Oséias. E Deus estimula ele a viver a história para que ele tivesse moral para pregar. Ok, olha só.
regra de hermenêutica. Entender o contexto, entender os símbolos, entender a mensagem, para depois tirar a conclusão. O que é que o cara fez? Pega a mulher adúltera. Ele não leu o acento. E ele leu, pega a mulher e adultera. Aí sabe o que aconteceu? Uma irmã da igreja, ele ficou com aquela palavra. Meu Deus, como assim pegar a mulher e adulterar? Vou trair minha esposa, Deus está mandando eu trair minha esposa. Ele ficou naquela crise. Junto com isso, olha como é que o capeta trabalha. Uma irmã teve um sonho. E nesse sonho, ela sentiu que ela tinha um negócio com um pastor no sonho. Ela acordou assustada, misericórdia, Deus. Deus me livre, eu sou fiel ao meu marido, não quero nada com o pastor. Ela ficou incomodada com aquele sonho e foi procurar o pastor. Pastor, eu sonhei com o senhor. E era um sonho assim meio esquisito, pastor. Aí ele, minha irmã, então é de Deus. É de Deus o quê, pastor? Porque Deus está falando uma palavra comigo há muito tempo. Pega a mulher e adultera. Acho que Deus está mandando eu ter relação com a senhora. Não parece piada, gente? Eu vou mostrar a matéria no Fantástico, eu vou botar aqui para você ver. É verdade. Aí, que isso, pastor? Aí sabe o que eles fizeram? Gente, um problema de hermenêutica. Ah, pastor, por que os crentes têm que estudar isso? Isso não é coisa de seminário? Não, olha o que aconteceu lá no Espírito Santo. Eu não quero que aconteça isso aqui não, irmão. Aí o pastor chamou a esposa dele e a irmã chamou o marido dela. Os 4 na sala oraram. Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor está pedindo isso, a gente não está entendendo por quê, mas nós vamos fazer. E aí o marido da mulher fica com a esposa do pastor na sala, ele entra no quarto com ela e faz o negócio. Com o argumento de que era vontade de Deus. Isso é um problema espiritual? Não, isso é um problema de hermenêutica. Ele não soube ler o texto. Presta atenção, ó. Pastor adultera. Já está ali, reportagem. Aqui, ó. Pastor adultera, reportagem. Ah, que coisa mais linda. Oh, meu Jesus. Ai, meu Deus, me ajuda, gente. Eu vou botar para você ver. Ficou 30% mais caro? Olha só. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Só um minuto. Vocês vão conseguir botar para quem está em casa também ver aqui? Pode deixar espelhado aí direto, Igor, por favor? Porque hoje a gente vai bem mais dinâmico, então já pode deixar a tela dividida, tá bom? Mas olha só, gente. Aí, qual foi a matéria? Aquele símbolo ali é da TV Gazeta, que é a Globo lá do Espírito Santo. Aí, como é que eles fizeram a matéria? Eles vão na rua e perguntam às pessoas, o que você acha? Um pastor pode ficar com a ovelha? Aí o pessoal, tá doido? Não, que isso? E tal, e tal, e tal, e tal. Aí eles pedem a entrevista de um pastor, é um pastor nosso, aleluia, o pastor Mecenas, era pastor na igreja da Praia do Canto, na época, agora ele está em Brasília. E depois o próprio repórter vai lá visitar o pastor, e eu quero que você repare isso. O repórter pergunta, mas onde que o senhor leu essa orientação? Aí ele abre lá em Oséias e manda o repórter ler. Quando ele é repórter, ele não é crente, mas ele é repórter, ele estudou jornalismo. Ele sabe ler, só isso. Aí o cara aqui, ó, pega a mulher e adultera. Aí o repórter fala, mas tem um acento aqui, pastor, não é adúltera. Aí o pastor fala, é porque para entender a palavra de Deus é só no Espírito. Presta atenção nisso. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta. Você viu o argumento dele? Quero que me prove na Bíblia onde proíbe ter mais de uma mulher. Olha essa ideia. Ele pegou o exemplo errado dos poligâmicos do Antigo Testamento, porque o Davi, o Abraão, o Jacó, os caras que tiveram mais de uma mulher fizeram errado. Eles seguiam a cultura da época,
que naquela região do mundo até hoje é assim. Você conhece as culturas daquela região, do Oriente Médio? Ainda em várias nações lá, é comum na cultura o cara ter quantas esposas quiser. Então, porque o Davi fez, eu posso fazer. Não, senhor, porque o Novo Testamento fala que homem de uma só mulher, o Novo Testamento fala, e condena o adultério em vários textos. Que é isso? Então, presta atenção. Como pastor, umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia. Só fazer um teste de relevância aqui. Quem aqui já tinha visto isso, levanta a mão. Alguns, beleza. Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, você? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Está aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Tá. Inclusive foi bom nós mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Você prometeu, 2024 ia ser diferente. Ai, meu Deus. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, que uma coisa puxa a outra. Olha as ideias. Ô, gente, então vamos voltar aqui. Deu para entender, né? Deu para entender a importância de interpretar bem a Bíblia, né? Para a gente não cair nesses problemas. Então, precisamos também de prudência. Bom? Precisa de respeito, espírito dócil, humildade, paciência, prudência, porque é um livro grande, são muitos detalhes. Então, não tire nenhuma conclusão precipitada, para não correr o risco de errar, como Allan Kardec ou como o pastor aí que a gente viu. Então, é fácil descobrir que o Novo Testamento é mais simples que o Antigo, e que os evangelhos são mais simples que as cartas apostólicas. Por quê? Porque o Antigo Testamento é hebraico e tem 3.000 e tantos anos atrás. O Novo Testamento já tem 2.000 anos e é em grego. Como nós somos ocidentais, para nós no Brasil, é mais fácil entender o Novo Testamento em grego, porque ele está mais perto de nós e o idioma está mais próximo do nosso. Muitas palavras em português derivam do grego. A gente tem mais facilidade. Mas o Antigo Testamento é hebraico, na cultura oriental, muito mais antigo. É mais difícil, portanto, é preciso mais cuidado. Tá? Então, qual é a regra fundamental? O primeiro intérprete da palavra de Deus foi o diabo, dando à palavra divina um sentido que ela não tinha, falseando astutamente a verdade. Foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma? Não, o que Deus disse é que não pode comer daquela, senão a gente morre. Morre nada, boba.
Então, quem que interpretou a orientação de Deus de forma equivocada, que levou o homem ao pecado? Primeiro a fazer isso foi o diabo. E a gente acabou de ver na matéria que ele continua fazendo. Essa é a estratégia dele, deturpar a interpretação para levar ao erro. Então, a gente precisa se atentar, tá bom? A Escritura, essa é a regra fundamental. A Escritura é explicada ou explica a própria Escritura. Toda vez que eu tenho dificuldade, como eu acabei de citar, vai para Gênesis, vai para Apocalipse, vai até Gênesis e vai até Apocalipse, porque a Bíblia vai explicar. É só a gente ter respeito, prudência e a paciência necessária. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a regra fundamental. Tem uma coisa que eu não estou entendendo aqui, porque tem um trecho da Bíblia que você ainda não leu atentamente, que deve ser provavelmente o trecho que explica isso aí. Então, essa é a regra fundamental. Agora, a primeira regra. A primeira regra é: os escritores escreveram naturalmente com o objetivo de se fazerem compreender. Ninguém que escreveu a Bíblia escreveu assim, eu vou escrever de um jeito que só eu vou entender isso aqui. Vou escrever, mas ninguém vai entender. Claro, todo escritor estava escrevendo com o intuito. Quero que todo mundo entenda para poder agradar a Deus. Então, eles deveriam valer-se de palavras conhecidas e usá-las no sentido que geralmente tinham quando foi escrito. Então, a gente precisa se lembrar que esse texto foi escrito num tempo diferente, numa cultura diferente, num lugar diferente, numa cultura diferente. Aquelas palavras ali não são nossas palavras, são palavras do escritor, que na hora de traduzir para o português já ficamos um pouco prejudicados, porque nunca você consegue palavras correlatas para traduzir fielmente de um idioma para o outro. Porque às vezes falta palavra no vocabulário do idioma que está sendo traduzido. Por isso, todo cuidado é pouco. Então, primeira regra, além da regra fundamental, a regra fundamental é: a Bíblia explica a Bíblia. Primeira regra, as palavras que ali foram usadas não são palavras em português ou da cultura do Brasil do século 21. São palavras ou da cultura hebraica ou da cultura grega, daquele tempo, daquele lugar em que foram escritas. Então, a gente precisa se atentar, porque às vezes a gente vai interpretar de acordo com os nossos dias. Essa palavra aqui no meu tempo, na minha cultura, no meu idioma, significa isso. Mas é porque às vezes aquela é a única palavra que aproximou, que chegou mais perto do sentido da palavra original. Mas às vezes mudou o sentido. É por isso que a Bíblia, a versão de Almeida, por exemplo, que é a primeira e mais antiga em português, já teve revisão, correção, atualização. Por isso que tem aquelas siglas, Almeida, Revista e Corrigida, ARC, ARA, NAA, Nova Almeida Atualizada. E a Nova Almeida Atualizada ainda tem umas palavras que vocês sabem, toda vez eu falo, o negócio da raiva, da ira, de Gálatas 5, e outros trechos, eu já fiz a defesa, já falei, parece que ano que vem vai ter uma nova revisão, e a Nova Almeida Atualizada ainda tem umas palavrinhas para mudar, para ajudar. Só que o idioma, ele é vivo, ele vai mudando. As palavras que eram faladas há 50 anos atrás, muitas já não se usam mais, e algumas que se usam hoje não eram usadas há 50 anos atrás. Pois não, Joel? Exatamente. Joel falou que na Academia Brasileira de Letras tem os filólogos. Logos é palavra, e filos é o amor àquilo, gostar da companhia. Tipo filosofia, então a filologia, que é o estudo das palavras. Então, às vezes, os filólogos precisam
tirar algumas palavras do dicionário que caíram em desuso e acrescentar outras. Por exemplo, o verbo que nós criamos, deletar. Se eu falar, só um minuto, irmãos, vou deletar isso aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas há 50 anos atrás não se entenderia. Deletar. O que é deletar? Porque vem do delete em inglês, apagar, voltar atrás. Então, as coisas vão mudando. E não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque às vezes uma mesma palavra tem vários sentidos diferentes. Por exemplo, se eu escrever aqui hoje um bilhete, e vamos supor que acontece alguma coisa aí, esse bilhete fica perdido, e daqui a 2 ou 3 mil anos, vem uns arqueólogos aqui no Itaim, explodiu uma bomba, ficou tudo soterrado, ninguém mais mora no Itaim, ficou só as ruínas. Aí daqui a 3 mil anos vem um arqueólogo pesquisar as ruínas do Itaim e acha um bilhete que eu escrevi hoje. E o bilhete está assim, ó. Ana Paula, Mateus e Manuzinho, por favor, pega a mangueira para molhar a mangueira, porque a mangueira já vai entrar na avenida. Você entendeu? Entendeu? Mas daqui a 3 mil anos, será que eles entenderiam? Eles precisam, daqui a 3 mil anos, saber que mangueira é o nome da árvore que dá manga, é um nome dado ao tubo de borracha flexível e é o nome de uma escola de samba que entra na avenida para desfilar. Se eles tiverem essas informações, eles conseguem interpretar o bilhete. Então, o que é a hermenêutica? A gente tomar o cuidado com as informações prévias para quando a gente lê o texto, a gente conseguir entender corretamente. A palavra carne, por exemplo. A palavra carne na Bíblia tem pelo menos 3 significados diferentes. O corvo trouxe pão e carne para o Elias. Ali é músculo de origem animal, carne. O que a gente compra no açougue, alimento, carne. Agora, a ira de Deus está derramada sobre toda a carne. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Aí é humanidade, ser humano. E Paulo diz que nós precisamos matar as obras da carne. Aí é natureza pecaminosa. Então, carne na Bíblia pode ser músculo de origem animal, pode ser a humanidade ou qualquer ser humano, e pode ser a natureza pecaminosa do ser humano. Qual dos 3 é o correto? Precisa atender a primeira regra. Essa palavra, eu preciso entender naquele tempo quais os significados. Depois eu trago para o meu tempo, jogo no contexto. Por que eu sei que do Elias é músculo de origem animal? Porque ele estava com fome. E aí o bicho trouxe comida para ele. Por que eu sei que do profeta Joel é a humanidade? Porque o Espírito será derramado sobre toda a carne. Aí o Pedro, lá em Atos 2, diz, o que está acontecendo aqui é o que o Joel profetizou. Está vendo como a Bíblia explica a Bíblia? E eu sei que o Paulo está chamando de obra da carne é a natureza pecaminosa, porque ele dá a lista da obra da carne e é só pecados. E depois ele apresenta o fruto do Espírito, que é o que vai nos ajudar a vencer as obras da carne. Então, é necessário atender essa primeira regra. Preste atenção nas palavras. Elas podem significar algo diferente do que você está entendendo em primeira mão. Tá bom? Aí tem vários exemplos, para a gente comparar o que eu acabei de mencionar. Mesma palavra usada em contextos diferentes, que acaba tendo significados diferentes. Segunda regra. Na linguagem bíblica, como em outra qualquer, existem palavras que variam o seu significado. Importa, então, averiguar e determinar sempre qual seja o pensamento especial que o escritor se propõe a expressar. Tomar por guia esse pensamento, determinar o sentido da palavra, mesmo que ela apresente alguma dificuldade. Como que a gente faz isso? Tomar as palavras no sentido que elas indicam naquela frase. Então, se a primeira regra é tenha atenção à palavra, a segunda regra é
Coloque essa palavra numa frase. A frase vai ajudar. O corvo trouxe pão e carne para o Elias. Se eu tiro carne de dentro da frase, ela pode ser 3 coisas. Quando eu jogo carne dentro da frase, que um passarinho trouxe carne para o Elias e ele estava com fome na beira do rio, então essa carne, muito provavelmente, é alimento de origem animal. É carne de comer, por causa da frase em que ela foi colocada. Deu para entender? É uma progressão do que é micro para o que é macro. Então, se a primeira regra é da palavra, a segunda regra é da frase, a terceira regra do contexto. Então, leia bem mais para cima, até o início da história, e leia até embaixo, até o final da história. Você precisa interpretar aquela palavra dentro daquela frase, que está dentro daquela, é chamado tecnicamente nessa matéria de perícope. O que a gente chama no popular de passagem. Naquela passagem que Jesus andou sobre as águas. Na hermenêutica é chamado perícope. É uma porção de texto que tem início, meio e fim nela mesma. Perícope. Para entender as palavras corretamente, tem que lê-las nas frases dentro de suas perícopes. Ah, Jesus disse tal e tal e tal coisa. Mas ele disse isso contando uma parábola para os escribas e fariseus que estavam questionando porque ele comia com pecadores. Esse é o contexto. Então, Jesus disse essa palavra aqui, não estou entendendo o que Jesus quis dizer. Leia a frase. Eu li a frase e também não ajudou. Então, vai para o contexto. Em qual contexto essa frase foi falada, cuja palavra eu não estou entendendo? No contexto de que Jesus estava comendo com pecadores e os fariseus e escribas foram questioná-lo. Você é mestre? Pessoal que diz. Você é o filho de Deus? Sou sim. Como é que você come com pecadores? Um pai tinha 2 filhos. E aí o mais novo disse, me dá minha herança, eu vou embora. Voltou, fez um churrasco. Aí os caras... vocês não entenderam? Uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. Chamou as amigas, achou, fez uma festa. Não entenderam ainda? Entendeu? Na verdade eu inverti, né? O primeiro é da ovelha, né? Então assim, um dono de ovelhas. O dono tinha 100 ovelhas. O pastor, não, o Jesus não disse pastor. Qual dentre vós é o homem que tendo 100 ovelhas, perder uma, deixa 99 no deserto e vai atrás da uma que se perdeu? Dentre vós é o homem, é o dono da ovelha. Pastor nenhum é dono de ovelha, gente, porque pastor era a profissão menos remunerada daquele tempo. Para um pastor comprar uma ovelha, ele tem que trabalhar 3 anos e meio, sem gastar nenhum centavo. Ele junta a remuneração de 3 anos e meio para comprar uma ovelha. Você acha que pastores tinham ovelhas? Não. Pastor é o cara que cuida da ovelha. O Senhor, o Adonai, ou o Kyrios, é o dono das ovelhas. Então, Jesus não está falando para quem cuida, Jesus está falando para os donos. Qual é dentre vós que tendo 100 ovelhas? Não é cuidando de 100 ovelhas. Quem é o dono de ovelha que larga 99 e vai atrás de uma? A resposta é óbvia. Ninguém faz isso, Jesus. Ninguém é doido. Bem melhor perder uma do que perder as 100. Trazendo para os nossos dias. Você está com 100 reais no seu bolso. 100 moedas de R$1. Aí você vai lá na 25 de março fazer compra. Aí naquela muvuca da 25, esbarram lá em você, você está pegando as moedas para pagar o negócio que você está comprando, aí aquela confusão, o vucu-vucu esbarra em você e blum, uma moeda cai dentro do bueiro. Eu te pergunto, qual dentre vós é aquele que vai largar 99 na calçada e vai descer no bueiro atrás de uma? A resposta é óbvia. Ninguém faria isso. Aí ele está dizendo, pois bem, já que vocês não são doidos de fazer, eu tive que vir fazer. Então deixa eu comer com os pecadores, porque eles é a uma que se perdeu, e vocês não querem ir atrás, então deixa eu ir. É isso, só isso, que eu sou o dono das ovelhas todas. Entendeu, gente? Hermenêutica. Então,
Quarta regra. O objetivo. Qual era o propósito daquilo ter sido escrito? É uma carta, tem um propósito. É o evangelho, é uma biografia, tem um propósito. É uma narrativa. É um texto legal, né? Um texto que traz leis. Então a gente precisa se atentar para o propósito e o objetivo. Moisés escreveu o Pentateuco. Com que objetivo? Tem um propósito. Estava no deserto, o povo não tinha referência, e centenas de anos de escravidão no Egito, o povo ficou meio perdido e teve que botar o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. No deserto, naquele tempo. Qual é o propósito do Esdras, junto com Neemias e o Zorobabel, escrever crônicas? Com o propósito, porque o povo voltou da Babilônia e estão reconstruindo Jerusalém, e depois de 70 anos na Babilônia, eles já perderam a referência, então o Esdras tem que escrever as crônicas, contar a história deles para eles saberem quem eles são, porque depois de 70 anos na Babilônia, aquela geração que foi para Jerusalém nasceu na Babilônia, então eles não sabem nada de Jerusalém, nem de Bíblia, nem de nada. O Esdras tem que fazer um resumão para eles entenderem quem eles são. Esse resumão é Crônicas de Israel. Se eu não entendo o propósito que foi escrito para aquela geração, naquele tempo, com aquele objetivo, eu não consigo chegar na mensagem que está sendo passada. Então a primeira regra é da palavra, cuidado. A mesma palavra pode significar coisas diferentes. Segunda regra da frase, se está em dúvida, vai para a frase. Geralmente a frase ajuda. Se a frase não resolver, vai para o contexto. Vê a perícope. Se o contexto não ajudar, vai para o objetivo e propósito do livro todo. Ou da carta toda, do evangelho todo. Mateus escreve para os judeus, para provar que Jesus é o rei. Marcos escreve para os romanos, para provar que Jesus é o servo. Lucas escreve para os gregos, para provar que ele é o ser humano melhor. E o João escreve para a igreja, para provar que ele é Deus. O objetivo e propósito do livro já ajuda, ou vai ajudar, além das outras regras, a gente ter a interpretação correta. Tá bom? E a quinta regra é a regra dos paralelos. Existem vários textos na Bíblia que são paralelos. Eles se ajudam. Se você lê um e lendo o outro, vai ficar mais fácil para entender. Então, existem paralelos de palavras. Essa palavra, qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Quais as ocorrências que essa palavra aparece na Bíblia toda? Ah, o corvo está trazendo carne para o Elias. Presta atenção. Como que eu sei que ali carne é comida? Será que o corvo simboliza o diabo? E carne simboliza a tentação que o diabo estava fazendo no coração de Elias? Estava oferecendo carne para ele. Percebe como é que já dá para começar a viajar na maionese? Porque o corvo é um bicho preto. Porque corvo é relacionado a vampiro, a morte e filme de terror. O corvo é o capeta e a carne é o pecado. O corvo oferecendo carne era o diabo tentando Elias. Não, rapaz, ele pegou a carne e comeu, estava com fome. Para. Entendeu, irmãos? Então, todo cuidado é pouco. Paralelos de ideias. A ideia de quando Paulo usa carne para descrever a natureza pecaminosa do homem, existe essa ideia em outras ocorrências na Bíblia? Ou só tem naquele versículo que carne pode significar natureza pecaminosa? Não, tem vários paralelos. A palavra carne é usada em várias ocorrências para demonstrar a natureza pecaminosa. Coloque em paralelo e aí você percebe, não, tem vários paralelos, deve estar correto. Paralelo de ensino. Qual foi o erro do pastor que a gente viu no vídeo? Esqueceu esse terceiro paralelo. Existem paralelos de ensino. Espera aí. Deus não proíbe o adultério. Espera aí. Isso é um ensino. Pode ou não pode adulterar? Então eu preciso buscar paralelos.
Existem outros paralelos em que a palavra deixa claro que não pode adulterar? Tem esse. Mediante esses paralelos do ensino do adultério, a gente, então, tem 6 ocorrências que parecem apontar para a ideia de que não pode adulterar. E tem esse versículo de Oséias que eu estou achando que pode adulterar. Esse que eu estou achando contra aqueles 6 que eu tenho certeza, qual que tem que prevalecer? Deu para entender? Então, na verdade, o pastor falhou em tudo, né? Ele não entendeu a palavra porque ele não leu o acento. Ele falhou na ideia, porque a ideia do adultério é proibida. E falhou no ensino, porque o ensino de que pode adulterar é herético, porque a Bíblia, em vários paralelos, vai dizer que não pode adulterar. Tem também os paralelos de figuras. Como eu acabei de dizer, o corvo pode ser uma figura para o diabo. A carne pode ser uma figura para o pecado. Espera aí, então eu preciso procurar essas figuras em outros paralelos. Senão eu vou interpretar equivocadamente. Numa próxima aula, não sei se no próximo domingo ou no outro, mas vocês vão aprender sobre a abordagem correta em cada tipo de texto. Tem um livro clássico, ele faleceu ano passado, Gordon Fee. Tem um clássico da hermenêutica que é Entendes o que lês? Aquela pergunta que o Filipe fez para o eunuco da Etiópia. Ele estava lendo Isaías, ele entrou no carro e falou, entendes o que lês? Aí o etíope disse, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele está falando aqui de um cordeiro que morreu, ele está falando de quem? Dele mesmo? Esse cordeiro é o Isaías, é um outro, é o quê? Aí diz o texto, né? Começando por aquela passagem, Filipe expôs a Escritura, o Evangelho, ele creu, foi batizado e foi para a Etiópia crente. Assim nasceu a igreja lá na Etiópia, que hoje é uma igreja ortodoxa, né? Faz parte da igreja copta lá do Egito, da Etiópia, do nordeste ali da África. Oi? Exatamente, Samuel. Vou repetir para quem está em casa e não ouviu, né? Samuel diz que aquela passagem, que é bem polêmica, de quando Saul vai naquela mulher lá de Pitom, né, a pitonisa, uma vidente, né, médium, e ele quer a orientação de Samuel. Samuel tinha morrido, ele procura aquela mulher, e aí a mulher vira para ele e fala, ó, eu não posso fazer isso para o senhor não, porque o rei já disse que isso aí é proibido fazer, que Deus não quer que faz esses negócios. Aí ele fala, não, mas faz só para mim e tal, dá um jeito, né? Aí a mulher vai e fala um negócio com ele. Aí o texto, se você ler atentamente as palavras, gente, ler atentamente já resolve 90% dos problemas. É só ler atentamente. É só ler. Ler com calma, com paciência, com atenção, né? Paulo caiu do cavalo. Onde tem a palavra cavalo no texto? Ah, não tem. Então não pode falar que é cavalo. Ah, pastor, mas não poderia ser cavalo? Poderia, mas poderia não. Aparece a palavra? Não, então não fala. Não é simples, gente. O Elias foi levado para o céu num carro de fogo. Não, irmão, lê com calma. O carro de fogo os separou, então veio um redemoinho que o levou. E eu pego um monte de material, inclusive infantil, que os meninos vão colorir o desenhozinho, Elias subindo no carro de fogo. Está errado. Por que está errado? Porque não leu. Veio o redemoinho e levou. Não é no fogo, gente. É só ler, não precisa nem de hermenêutica, não. Sabe, uns negócios assim que me deixa louco. Frutos do Espírito, não! É fruto, não tem o S. Também não é fruta. Ah, é uma mexerica. Não, não é fruta, é fruto. Aquilo que é gerado, o fruto do Espírito. Aquilo que é gerado, o fruto.
Então é isso. Deus abençoe todo mundo.